Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre empatia, mas empatia em relação aos nossos filhos. Você já se perguntou o quanto você tem sido empático com os seus filhos? Porque muitas vezes nós cobramos que os nossos filhos tenham empatia conosco. Mas o quanto nós estamos sendo empáticos com eles? Principalmente quando nós temos mais de um filho e eles estejam praticamente na mesma faixa etária. Então, muitas vezes nós nos deparamos com as comparações. Nós sabemos que para o adulto, muitas vezes é difícil aceitar ser comparado com outro. Imagina para as nossas crianças ou para os nossos adolescentes serem comparados com os colegas ou com o irmão mais novo ou o irmão mais velho. Então nós precisamos entender que cada filho vai ser de um jeito, cada ser humano vai ser de um jeito, cada adulto, cada criança, cada adolescente, cada profissional, ele apresentará as suas particularidades, aquilo que é único. Nós somos pessoas únicas, independente da faixa etária em que nós nos encontramos. Então nós, às vezes, erramos quando nós nos direcionamos aos nossos filhos justamente por conta da falta de empatia que nós depositamos muitas vezes em nossas falas com os nossos filhos. Então, o primeiro ponto é nunca comparar os nossos filhos aos dos nossos amigos ou os nossos filhos uns com os outros. Até porque isso a gente acaba supervalorizando qualidades de um, inferiorizando as qualidades do outro. Então, ao invés de nós fazermos as comparações e muitas vezes colocar aquele que não tem tanta habilidade para uma posição de inferioridade, que nós possamos estar estimulando, motivando para que aquela criança ou para que aquele adolescente aperfeiçoe mais naquele quesito que ele não é tão bom. Mas não comparar, o seu irmão realiza determinada atividade melhor do que você não tem habilidade para isso. Nós sabemos que cada pessoa vai sobressair em determinada questão, em determinado quesito. Um vai ser bom na dança, outro vai ser bom na escrita e por aí vai. Mas nós precisamos valorizar todas as habilidades, sem comparação, porque além de causar o rebaixamento de um sobre o outro, nós vamos desmotivar, nós vamos limitar a possibilidade de um avanço, de um desenvolvimento, e nós também vamos estar criando desavenças entre esses irmãos. Então é muito importante que essa questão de comparação não seja realizada e que seu filho ele seja respeitado justamente pelas habilidades e limitações que ele tem. Ele não tem que ser igual ao filho do amigo ou da amiga, ele não tem que ser igual ao irmão mais velho ou irmão mais novo ou primo, ele é único, assim como os demais também são únicos. Então eles precisam ser respeitados da forma que eles são. E se existe algum quesito que eles não sobressaem, que eles sejam motivados, estimulados a crescerem naquilo que eles não são tão bons, mas não inferiorizados. Nós precisamos também reconhecer a individualidade dos nossos filhos.
Cada um vai se apresentar de uma forma. Um vai pensar de um jeito, outro vai pensar de outro jeito. Um vai se comportar de uma forma, outro se comportar de outra forma. As emoções de um pode ser diferente do outro. Um pode demonstrar a alegria de um jeito, a tristeza de outro jeito, e tá tudo bem. Nós precisamos entender que eles são pessoas individuais. Eles são pessoas com particularidades, com especificidades únicas que são deles. Então, nós não temos que estar comparando. E quando alguém chegar até nós com esse objetivo de comparar os nossos filhos, né? Porque muitas vezes nós nos deparamos com fala, quando temos mais de um filho, fulaninho, ele é mais habilidoso, ele é mais carinhoso, ele é mais atencioso, ele é mais estudioso. E aí você, como pai, quanto mãe, você precisa se posicionar. Realmente, eles são diferentes, são pessoas diferentes, têm personalidade diferente, têm particularidades diferentes e apresentam qualidades e limitações também diferentes. E não tem problema nenhum eles serem assim, porque isso mostra que não existem duas ou mais pessoas iguais, que elas são únicas, e que bom que elas são únicas, porque é isso que as tornam especiais, justamente por elas serem únicas, por elas terem características, habilidades, limitações que são exclusivas delas, ninguém tem igual. Então é importante que nós nos colocamos também diante das falas muitas vezes depreciativas em relação aos nossos filhos, porque quando nós maximizamos essa fala, quando nós fortalecemos essa fala do outro, nós damos possibilidade dos nossos filhos continuarem sendo comparados pelas outras pessoas. E nós também não podemos criar expectativas nos nossos filhos. Nós vemos muitas vezes pais, pessoas chegarem até nós trazendo algumas frustrações da sua vida de adolescente ou até mesmo de ter chegado na fase adulta e não ter conseguido concluir aquilo que almejou para si, e aí joga toda essa responsabilidade em cima dos seus filhos. Às vezes é um pai que gostaria de ter sido um engenheiro, um pai que gostaria de ser um atleta, uma mãe que gostaria de ter sido bailarina, de ter sido uma médica e não conseguiu, por alguns motivos, chegarem à idealização, à concretização desse sonho. E aí se tornaram adultos frustrados que não conseguiram se realizar naquilo que sonhou, que planejou, e aí joga todas essas expectativas em cima dos seus filhos, como se eles tivessem a responsabilidade de realizar aqueles sonhos que eles não deram conta de realizar. Então é importante que nós não colocamos expectativas nos nossos filhos. Se nós não conseguimos concretizar aquilo que nós desejamos para a nossa vida, que nós damos possibilidades e direito aos nossos filhos de escolher aquilo que eles querem para a vida deles, para que eles também não se tornem adultos frustrados igual a nós. Então é importante deixar os seus filhos escolherem o que eles querem para a vida. Quais são as carreiras que eles desejam seguir? Que profissional eles desejam se tornar? Para que eles não se frustrem mais adiante. E nós precisamos, mesmo não concordando muitas vezes com as escolhas dos nossos filhos, nós precisamos motivá-los, nós precisamos
estimulá-los a fazer aquilo que realmente eles querem fazer e que eles depositaram como algo que irá torná-los pessoas felizes, pessoas realizadas, porque não foi nada imposto, foram eles mesmos que fizeram suas próprias escolhas. E não existe nada mais prazeroso do que nós executarmos aquilo que nós planejamos para as nossas vidas. E se por algum momento não der certo, e se por algum momento nós nos frustrarmos com as nossas escolhas, que nós tenhamos sabedoria de entender, não, eu fiz a minha escolha, eu me frustrei, mas foi algo que partiu de mim, eu é quem decidi, ninguém me impôs isso. E se não deu certo, eu tenho condições de voltar atrás e me tornar um profissional melhor, de buscar aquilo que realmente vai me proporcionar prazer, felicidade e bem-estar. Nós precisamos também valorizar os esforços dos nossos filhos. Muitas vezes eles vão se dedicar, eles vão se empenhar, mas eles não vão conseguir alcançar o propósito, o objetivo esperado. E nós precisamos estar aqui para parabenizá-los, pelo menos pela tentativa. Eles tiveram interesse, eles tiveram boa vontade, eles se esforçaram, eles não conseguiram alcançar o objetivo proposto, mas eles se propuseram a tentar. Então nós precisamos também valorizar esse esforço e não começarmos a fazer as críticas por conta de não ter sido positivo, de não ter alcançado aquilo que eles ou que nós esperávamos. Então é importante também valorizar as tentativas. Muitas vezes nós só vamos ver os fracassos, os pontos negativos que os nossos filhos apresentam. E vamos esquecer que eles também apresentam pontos positivos, que eles também têm características positivas, que eles também têm autonomia, têm habilidades. Então vamos parar de dar ênfase àquilo que eles não são tão bons e minimizar aquilo que eles fazem tão bem. Então que a partir de hoje você possa ter um olhar mais empático para os seus filhos, porque nós cobramos muito empatia da sociedade, dos profissionais que muitas vezes acompanham os nossos filhos, que dão assistência aos nossos filhos nos diferentes ambientes, mas e nós quanto pais? Nós precisamos também fazer essa pergunta para nós. Nós estamos acolhendo os nossos filhos com empatia? Nós estamos dando para eles aquilo que nós cobramos tanto que a sociedade ou que outros setores o ofereça? Então, que a partir de hoje você possa estar olhando o seu filho com um olhar diferente, com um olhar de empatia, que você possa estar vendo o quanto você tem contribuído para o desenvolvimento, para o crescimento, para a autonomia, para a autoestima do seu filho. O quanto você tem motivado e incentivado para que ele caminhe naquele percurso, naquele trajeto que ele escolheu para seguir. Muitas vezes, aquilo que nós vamos julgar que seja o correto, o essencial para os nossos filhos, pode ser que não seja. Pode ser que traga para eles frustrações, pode ser que eles não se sintam felizes onde nós escolhemos para que eles estejam. Então, que nós possamos dar autonomia aos nossos filhos de fazer as suas escolhas de forma sábia, com discernimento, com eficiência naquilo que deseja
para a sua vida, que tenha autoconhecimento e que, acima de tudo, esteja fazendo suas escolhas de forma consciente, para que mais adiante não se torne adultos frustrados, decepcionados e que acabam também transportando essa incapacidade, essa infelicidade e essas decepções consigo e com aquilo que não foi capaz de realizar para sua própria vida. Então acolha o seu filho com mais amor, com mais empatia, com mais solidariedade e com mais respeito. Um abraço carinhoso para você.